O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling a cigarette. E aí, pessoal, começando aqui nosso giro europeu, primeiro pelas Ilhas Britânicas, né, com 3 notícias. A primeira delas, do início da semana, segunda-feira, dia 30, é que começou a convenção do Partido Conservador, a convenção anual do Partido Conservador, e ela começou com uma notícia um pouco complicada, né, para o premier Boris Johnson, já que ele foi acusado por uma ex-funcionária chamada Charlotte Edwards de ter, em 1999, quando eles trabalhavam na revista conservadora The Spectator, que ele era o diretor, o editor da publicação, né, o Boris Johnson é jornalista de ofício, e ela disse que ele a apalpou por baixo da mesa durante uma reunião. Né? O gabinete do primeiro-ministro disse que a acusação é falsa, que, né, não há... ele depois também negou o incidente em uma entrevista. Ela disse que então tem uma memória melhor que a dele. E uma coisa que é importante colocar é que no Reino Unido crimes sexuais eles não prescrevem. Então, mesmo tendo sido há 20 anos atrás, ela pode se manifestar e pode ter abertura de um processo penal contra a pessoa acusada. Tá? E o ministro da Saúde britânico, o Matt Hancock, disse que ela é uma pessoa confiável e que ele aceita, né, o depoimento dela, melhor dizendo que ele vê o depoimento dela como crível, né? Então acaba sendo até, né, uma questão interna do seu próprio gabinete, do próprio gabinete do Boris Johnson. E aí o Boris Johnson apresentou, né, a sua nova proposta para a Irlanda em relação ao Brexit, né? Tentativa ali de substituir o chamado backstop, que na verdade é uma espécie de backstop, porém com um prazo de validade, né? Nós temos na proposta do Boris Johnson, né, em que a Irlanda do Norte teria um período de transição até o fim do ano de 2020, com um regime alfandegário e regulatório diferente do resto do Reino Unido. Nesse período, a região se adaptaria às regras da União Europeia para a produção agrícola, fabricação de gêneros alimentícios, para poder exportar para a União Europeia sem uma necessidade de ter os produtos averiguados. Haveria um controle de produtos por amostragem, que seria feito em pontos de caminho desse comércio e não nas fronteiras, para evitar uma fronteira rígida. E aí, a partir do final, né, do ano de 2020, você teria o fim desse período de transição, em que a Irlanda do Norte teria sido adaptada, digamos assim, aos procedimentos da União Europeia. E, durante essa transição, Reino Unido e União Europeia teriam uma união aduaneira. Tá? Então, o que acontece? Seria mais ou menos o seguinte: nesse período de transição, você teria uma circulação livre entre as duas entidades irlandesas e um controle parcial de mercadorias entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido, o restante do Reino Unido, e entre a República da Irlanda e o Reino Unido. E depois do período de transição, você teria um trânsito livre entre Reino Unido e Irlanda do Norte, como parte do mesmo país, e um controle entre o Reino Unido e a República da Irlanda, porém sem uma fronteira rígida. Além disso, todo esse controle seria digitalizado, tá? Não seria um controle... né? Então as próprias empresas teriam que declarar o que produzem para exportação para a Europa, no caso de uma empresa da Irlanda do Norte,
sobre quais procedimentos, e tudo isso seria digital, ou seja, não teria uma fiscalização ostensiva, né? As autoridades europeias viram isso com um certo ceticismo. O governo irlandês disse que é um avanço, mas não é o suficiente. E os próprios Brexiteers dentro do Reino Unido, né, falaram que manter a União Europeia, manter a União Aduaneira com a União Europeia, na verdade, contradiz o próprio espírito do Brexit, né? Manteria esse vínculo entre o Reino Unido e a União Europeia, atrapalhando negociações comerciais com outras regiões que seriam, né, o principal fruto do Brexit, digamos assim, né? Então, assim, foi uma nova proposta, mas que não mudou, né? Assim, evitou talvez o backstop, mas também não representou grandes coisas, porque esse período de transição vai significar que durante um tempo a Irlanda do Norte vai viver em procedimentos diferentes do resto do Reino Unido, e durante esse período nós teremos uma união aduaneira, tá? E além disso, no Reino Unido, um homem foi reconhecido que ele desenvolveu um transtorno psicótico devido a estresse causado pelo Brexit, tá? Esse caso foi publicado na revista acadêmica British Medical Journal, BMJ, uma das principais revistas de medicina do mundo, tá? Aí cruzamos o Canal da Mancha com duas notícias na França. Uma delas foi que a França aprovou a ampliação de reprodução assistida para mulheres, né, para todas as mulheres, incluindo mulheres solteiras e mulheres que sejam casadas com outras mulheres, né? Antes, essa assistência à reprodução era restrita a mulheres casadas e casadas com homens, né? Então agora nós teremos essa legalização da reprodução assistida, que era uma promessa de campanha do Emmanuel Macron, inclusive. O Partido Conservador e a Reunião Nacional da Marine Le Pen dizem que esse procedimento é perigoso porque ele pode levar à legalização da chamada barriga de aluguel na França, algo que hoje é proibido na França, né? Mas, de qualquer maneira, era uma promessa de campanha do Emmanuel Macron e ele seguiu em frente e conseguiu aprovar o seu projeto. Além disso, nós tivemos ontem, quinta-feira, dia 3, a morte de 4 policiais no comando da polícia de Paris, quando um funcionário da área de informática do órgão, ele entrou no prédio, ele matou 4 policiais a facadas e foi baleado por outro policial, né, e foi morto, encerrando a agressão. Ainda não se sabe se foi um ataque terrorista ou se foi uma questão de uma questão de desavenças internas, né? Uma das hipóteses, inclusive, é de que uma das vítimas era a chefe do assassino, né? Então teria sido ali alguma vingança, alguma questão pessoal, digamos assim, né? E isso ainda está sendo investigado. Saindo da França, vamos até a Áustria, onde o Sebastian Kurz foi o vencedor das eleições antecipadas, né, que foram realizadas nesse domingo, dia 29. Nós tivemos, né, 4 meses atrás, a dissolução do governo devido àquele escândalo do Ibiza Gate, né, aquele retirado ali de uma trama de James Bond. E o Sebastian Kurz, do Partido Conservador, ficou com 37,5% dos votos. Isso quer dizer 71 cadeiras, isso quer dizer 9 cadeiras a mais do que ele teve anteriormente. Anteriormente ele tinha 62, com 31,5% dos votos. Em segundo lugar ficou o Partido Social Democrata, com 40 cadeiras, isso significa que perdeu 12. Em terceiro lugar ficou o Partido
da Liberdade, que é o partido da extrema-direita na Áustria, que é o partido envolvido diretamente no Ibiza-Gate, que foi o grande perdedor. Perdeu 20 assentos, foi de 51 para 31. Em quarto lugar ficou o grande vencedor, que foi o Partido Verde, que ganhou 26 assentos. E em quinto lugar ficou o NEOS, que ganhou 5 assentos. O NEOS é um partido liberal digital, segundo na descrição deles mesmos, né? Partido pró-europeu, inclusive, e ganhou 5 assentos, ficando com 15. Isso significa que muito provavelmente a coalizão a governar a Áustria vai manter entre o Partido Conservador, o AFP, do Sebastian Kurz, e o Partido da Liberdade, o FPO, da extrema-direita, só que agora com a FPO com muito menos poder, muito menos capacidade de barganha de ter autoridade dentro da coalizão, já que agora, né, você precisa de 92 cadeiras no parlamento austríaco. O Partido Conservador já tem 71. Né? Então, as 31 cadeiras do Partido da Liberdade permitem a maioria, ou seja, tem esse ingrediente, porém não é algo, digamos assim, não é uma proporção muito grande. Né? O Sebastian Kurz poderia até flertar com outros partidos, inclusive mencionaram até que ele teria tentado se aproximar do Partido Verde, porém eles discordaram muito de questões migratórias, impossibilitando uma coalizão entre eles. Na Grécia, infelizmente, tivemos um incêndio em um campo de refugiados na ilha de Lesbos, que deixou 2 pessoas mortas, pelo menos, e o incêndio foi controlado, inclusive, com o uso de um avião-tanque, né? E isso acabou, né, gerando ali algum debate sobre se teria sido o melhor procedimento, enfim. E para a gente fechar, 2 notícias, digamos assim, europeias. Né? Uma é que a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu ontem, quinta-feira, dia 3, que negar o Holocausto realizado pela Alemanha nazista não é liberdade de expressão formalizada pela lei pela proteção de direitos humanos. Na verdade, negar o Holocausto é intencionalmente uma mentira para difamar outras populações. Tá? Isso foi devido a uma ação de um deputado do NPD da Alemanha, né, o partido neonazista alemão, né, o Partido Democrata Nacional, o Udo Pastors. Né, ele é um deputado do NPD e ele havia dito que o Holocausto nunca ocorreu, que foi uma mentira dos judeus e tudo mais, e alegando que isso é liberdade de expressão. E não. Foi determinado que na liberdade de expressão é mentira, né, o que é verdade. Né? É exatamente assim que deve ser tratado. E finalmente, nesse final de semana agora, né, nesse próximo domingo, dia 6, teremos eleições parlamentares em Portugal. Os nossos primos portugueses vão às urnas escolher o seu novo governo.